Olá, vou comentar mais uma questão da Lei Complementar 17 de 1997, ok? Veja bem, olha só. Com relação às incompatibilidades no exercício da magistratura previstas na Lei Complementar 17, assinala a afirmativa correta. Veja bem. No tribunal, não poderão ter assento na mesma turma, na mesma câmara ou no mesmo grupo de câmaras o cônjuge e os parentes consanguíneos ou afins em linha reta, bem como em linha colateral até o segundo grau. Bom, se você ler o artigo, até coloquei aqui, 307 caput da Lei Complementar 17, você verificará que, na verdade, o impedimento se estende até o terceiro grau, até o parente colateral, até o terceiro grau. Beleza. Perceba só, o que significa esse inciso aqui, esse caput do artigo 307? Significa o seguinte, ó, imagine que o desembargador da primeira Câmara, criminal, do TJ do Amazonas, seja o João. O João é o desembargador lá, é um dos desembargadores da primeira Câmara Criminal, beleza. Aí, a esposa dele também é uma desembargadora que faz parte da primeira Câmara Criminal. Isso não é possível, porque a lei está dizendo que não poderão ter assento, não poderão participar da mesma turma, da mesma Câmara ou do mesmo grupo de câmaras o cônjuge. Então, o cônjuge de João não pode participar da mesma Câmara Criminal que João participa, ok? Por que não pode? Porque isso é um impedimento ao magistrado. Imagine, se João decidir de forma favorável, é muito provável que a esposa decida de forma favorável. Ou então, se a Maria decidir de forma favorável, é muito provável que o esposo decida de forma favorável. Porque a esposa e é o esposo, né? Existe algo muito mais do que objetivo, é algo subjetivo, existe sentimento entre eles. Ok? Beleza. Mas a decisão do juiz, decisão do magistrado, decisão do desembargador tem que ser imparcial. Por isso que a lei proíbe que o casal fique na mesma turma, tá? É um conflito de interesses. Não pode também figurar na mesma turma os parentes consanguíneos ou os parentes por afinidade em linha reta. Tá? Por exemplo, não pode figurar na mesma câmara de um tribunal o pai e o filho, ou o pai e o neto, ou o vô e o filho. Não pode, isso não pode acontecer, tá bom? E também não pode figurar na mesma turma ou na mesma câmara, né, órgão judiciário do tribunal, os parentes por afinidade, os parentes afins, em linha reta. Então, por exemplo, não pode figurar o João e o sogro de João. O João e a sogra de João não podem estar na mesma câmara. Beleza? Ok. Aí, o finalzinho aqui, ó. Também não pode estar na mesma câmara, no mesmo órgão judiciário, fracionário, os parentes em linha colateral até o terceiro grau. Linha colateral é o irmão, o tio, ok? Então, até o terceiro grau vai até o tio, ó, porque, ó, imagina, para você contar o grau, você tem que fazer mais ou menos assim, ó. Você coloca, imagine você, aí você você foi um descendente do seu pai, né? Então, na linha de sangue você veio do seu pai. Então, o primeiro grau de você para o seu pai. Aí, para você chegar no seu tio, imagine que você quer chegar até o seu tio pelo vínculo de sangue. Ó. Primeiro você tem que subir para o seu pai,
Depois você tem que subir do seu pai para o seu vô, ok? Então já foi 2 graus aí, né? Depois você tem que sair do seu vô e ir para o seu tio, porque o seu vô é pai do seu pai e do seu tio. Então, perceba que você foi para o seu pai, depois foi para o seu pai, depois foi para o seu vô, depois do seu vô foi para o seu tio. Então, 3 graus. Por isso que o tio é parente colateral de terceiro grau. Ok? Beleza. Agora imagine o seu primo. Você foi para o seu pai, depois foi para o seu vô, depois foi para o seu tio, depois foi para o seu primo. O primo é quarto grau. Então, podem figurar o João e o primo de João, Pedro. O João e o primo de João, que é Pedro, na mesma câmara? Pode, porque primo é parente de quarto grau. Agora, pode figurar o João e o seu tio, Mauro? Não pode, porque é parente colateral de terceiro grau. Beleza. Ok, então espero que você tenha compreendido isso aqui. Tranquilo. Então, se você analisar o artigo 307, você verificará que, na verdade, o vínculo em linha colateral aqui é até o terceiro grau, ou seja, inclui até o tio, o primo não inclui. E a letra A, ela está dizendo que é até o segundo grau, então a letra A está incorreta. A letra B está dizendo que é até o quarto grau, incluindo o primo. Não é até o quarto grau, é até o terceiro grau, incluindo só o tio. Então a letra B está incorreta também. A letra C, ela já fala de um outro assunto, veja bem. Nas sessões do Tribunal Pleno, o primeiro dos membros mutuamente impedidos que votar excluirá a participação do outro no julgamento. Nas sessões do Tribunal Pleno, o que é o Tribunal Pleno? O Tribunal Pleno é quando o grupo formado por todos os desembargadores, os 26 desembargadores, no caso do Tribunal do Amazonas, vão proferir julgamentos, vão proferir votos aí nos processos. Beleza? Nessas sessões, nessas reuniões aí do Tribunal Pleno, em que vai ser feito o voto de todos os membros, todos os 26 membros, imagine que tenha um desembargador, o João, que ele é desembargador da primeira Câmara Civil. Tem uma outra desembargadora, a Maria, que é desembargadora da primeira Câmara Criminal. Pode? Pode. Eles são casados, mas eles podem ser desembargadores. Um da Câmara Civil e um da Câmara Criminal. Beleza? Até aí tudo bem. O que não pode é da mesma Câmara Criminal, da mesma Câmara Civil. Tá? Então, o João é da Câmara Criminal, da Câmara Civil, e a Maria é da Câmara Criminal. Beleza. Eles são casados. Pode? Pode, sem problema nenhum. Beleza. São cônjuges. Só que quando esses dois desembargadores forem votar na sessão do Tribunal Pleno, porque no Tribunal Pleno eles vão participar do mesmo órgão, né? Eles vão estar participando do mesmo Tribunal Pleno. Então aí eles estão impedidos, um está impedido de votar por causa do outro. Aí nesse caso, a questão está dizendo que se o João votar primeiro, Maria não pode votar. Se Maria votar primeiro, o João não pode votar. A letra C está dizendo isso. E a letra C está correta, porque se você analisar o artigo 307 da Lei Complementar 17, você vai verificar que a letra C copiou e colou o artigo 307, parágrafo único, na verdade. Né? Veja bem, artigo 307, parágrafo único. Nas sessões do Tribunal Pleno, o primeiro dos membros mutuamente impedidos que votar excluirá a participação do outro no julgamento. Perfeito. A letra C aqui é o gabarito da questão. É o gabarito da questão, tá? Porque está totalmente correta a letra C, tá? Letra D, veja bem a letra D. No mesmo juiz não podem servir conjuntamente, como juiz, direito ou substituto, parentes consanguíneos ou afins até o segundo grau. Se você analisar o artigo 308 da Lei Complementar 17, você vai verificar que, na verdade, não é até o segundo grau, é até o terceiro grau. Ok? O que significa isso aqui? Ó? No mesmo juízo não podem servir conjuntamente como juiz de direito ou juiz substituto, parentes consanguíneos ou afins até o segundo grau. Isso aqui é o seguinte, imagine que em uma vara
tenha um juiz concursado e, de repente, na mesma vara, seja colocado uma juíza concursada e esses dois são esposos. São casados, né? Esposo e esposa. Isso é possível? Não, não é possível. Beleza? Porque aqui está impedindo... isso aqui está impedindo até o segundo grau. Beleza? Ok. Aliás, o artigo 308 impede esse tipo de participação na vara e coloca isso até o terceiro grau. Veja bem o artigo 308. Ó. No mesmo juízo não podem servir conjuntamente como juiz de direito ou substituto parentes consanguíneos ou afins no grau indicado no artigo anterior, que é até o terceiro grau, ó, grau indicado no artigo anterior. E aí a questão está dizendo que é até o segundo grau, então está errada a letra D de dado. Tá? E a letra E de elefante está dizendo que são nulos os atos praticados pelo juiz antes de se tornar incompatível. Então, imagine o seguinte, imagine que João e Maria são desembargadores da primeira Câmara Criminal. Até aí tudo bem. João e Maria não são parentes, não são nada. João e Maria não são nada. São simplesmente colegas de trabalho. Só que ao passar dos anos, eles decidem vários processos e votam em vários casos e tudo mais. Depois de 5 anos trabalhando juntos, eles se apaixonam, começam a sair, se apaixonam e se casam. Passam a ser cônjuges. Aí imagine, os 5 anos anteriores ao casamento, nesse tempo, eles votaram juntos, votaram votaram sim, votaram não. Todos eles, os dois votaram em vários processos. Aí a questão está dizendo que todos os atos praticados por eles antes do casamento, antes do impedimento, antes da incompatibilidade, são atos nulos. Óbvio que não são atos nulos, né? Porque o casamento é um impedimento, né? O casamento impede que eles pratiquem, que eles votem na mesma Câmara e eles fazem parte da mesma Câmara Criminal. Só que se eles praticaram atos depois do casamento, esses atos praticados depois do casamento é que serão nulos. Os atos antes do casamento não serão nulos. Simples assim, tá? Por isso que se acontecer um caso desse tipo, se um desembargador casar com a desembargadora, ambos antes do casamento fizerem parte da mesma Câmara, aí eles vão sair da Câmara, vão ser relotados em outra Câmara, né? Um vai ficar na Câmara que ele já estava e o outro vai para outra Câmara, para evitar os impedimentos. Beleza. E a questão está dizendo que os atos antes do impedimento é nulo. Não é um ato nulo, porque se você ler o artigo 309 da Lei Complementar 17, você verificará que, na verdade, é depois de se tornar incompatível. Veja bem, são nulos os atos praticados pelo juiz depois de se tornar incompatível, e não antes. Perceba que a letra E de elefante tentou confundir, dizendo que os atos anteriores são nulos, sendo que, na verdade, são os atos posteriores. Tá? Ok. Veja que a banca aqui da questão, que fez a questão, disse que a letra correta era a letra E. Tá? Só que, na verdade, não é a letra E que está correta, é a letra C de casa. É a letra C que está correta. A letra C copiou e colou o artigo 307 da Lei Complementar 17, conforme a gente viu aqui. Ó, a letra C, né, copiou e colou o artigo 307, caput, aliás, o artigo 307, parágrafo único. Beleza, então a letra C é o gabarito. Então o gabarito sugerido aqui, o gabarito que eu sugiro é a letra C. No entanto, o gabarito preliminar foi a letra E. Aí, obviamente, entraram com vários recursos contra
o gabarito preliminar, e a banca resolveu anular a questão. Na verdade, a banca deveria ter trocado o gabarito de C para E, mas a banca resolveu anular a questão. Beleza? Ok. Fico por aqui. Daqui a pouco a gente volta com mais comentários. Até logo.